Olá, alunos! Esta é uma gravação da disciplina de Filosofia para os alunos do terceiro ano. Essa apostila que vocês levaram, o tema é Filosofia Política, e estaremos falando sobre a teoria de justiça de Rawls. O que é uma sociedade justa? Essa é uma questão fundamental da filosofia política. Filósofos importantes como Platão, Locke, Rousseau e Kant dedicaram livros a este tema. Essa questão também possui uma importância prática, uma vez que as políticas adotadas pela sociedade estão relacionadas ao que seus membros pensam ser justo ou injusto. Uma forma de perceber como isso é verdade é notando que as ideologias políticas opostas têm concepções de justiça diferentes. Tome, por exemplo, o liberalismo, o socialismo, o conservadorismo ou o fascismo. Cada um responde diferente a uma pergunta: o que é uma sociedade justa? A teoria da justiça de John Rawls, ano de 1921 a 2002, procura oferecer uma resposta para essa pergunta em um livro publicado em 1971 chamado Uma Teoria da Justiça. O filósofo elaborou uma concepção muito influente sobre a justiça, mas também, mais importante que sua teoria, seja o procedimento. Mas talvez, mais importante que sua teoria seja o procedimento que usou para chegar até ela. Em busca da imparcialidade, o ponto de partida da teoria da justiça de Rawls é o seguinte problema: como evitar que as nossas ideias sobre justiça sejam influenciadas por nossa posição social? Muitas vezes, em questões relativas à distribuição de bens, como a riqueza, as pessoas têm as suas opiniões contaminadas por sua posição social, condição econômica e outras desigualdades individuais. Por exemplo, um homem muito rico pode julgar injusto que o Estado cobre um imposto elevado dos mais ricos e pequeno dos mais pobres. Ao contrário, pensará que é justo cobrar o mesmo valor de todos. Assim, o que entendemos por justo ou injusto não parece ser uma verdade objetiva, mas apenas a expressão de um desejo individual, ou seja, o desejo de não ser prejudicado com impostos elevados. Para evitar que nossas ideias sobre justiça sejam influenciadas por nossa condição social, Rawls acredita que devemos ser imparciais. Esta é uma expressão do direito. Quando o juiz diz que o réu é culpado ou inocente com base mais na cor da sua pele ou condição econômica do que nas evidências disponíveis, dizemos que ele não foi imparcial. Isso é um problema grave, já que torna a decisão injusta. Não devemos condenar alguém por ser negro, branco, judeu, pobre ou rico. O ideal é que o juiz conduza o processo e tome sua decisão sem deixar se levar por estas características pessoais. Portanto, no direito, justiça significa, em parte, uma condição imparcial. Rawls também adota essa ideia como um ideal. Ou seja, para o filósofo, uma sociedade justa é aquela que escolheríamos ao decidir como um juiz, de forma imparcial. O véu da ignorância. Como decidir de forma imparcial? Uma das representações mais comuns da justiça é a imagem da deusa Tênis, com uma venda nos olhos e uma balança nas mãos. A balança, com os pratos na mesma posição, simboliza a igualdade no julgamento e na atribuição de punições. Já a venda representa a imparcialidade da justiça. A venda impede que a justiça de atenção para características individuais como raça, classe social ou gênero, de modo que trata todas as pessoas com imparcialidade. Rawls defende que, ao pensarmos o que é uma sociedade justa, deveríamos fazer o mesmo, imaginando por trás do que chamou de véu de ignorância. Assim, seríamos capazes de pensar com imparcialidade. O conceito de véu de ignorância é um dos mais importantes da teoria da justiça de Rawls. É ele que possibilita que pensamos de maneira imparcial. Podemos imaginar esse véu como uma venda que, ao invés de impedir que enxerguemos o que está à nossa frente, impede que saibamos quem somos. Ou seja, a partir do momento em que nos imaginamos como um véu de ignorância, já não sabemos se somos negros ou brancos,
ricos ou pobres, homens ou mulheres, quais são nossas habilidades naturais e etc. Não conhecemos qualquer característica que nos diferencie dos outros. Rawls pensa que uma pessoa ignora suas características pensa que se uma pessoa ignora suas características individuais, será imparcial, pois terá que pensar em si, considerando que pode ser várias pessoas diferentes. Faça um experimento mental de se imaginar por trás de um véu da ignorância. Imagine que você não sabe quem exatamente você é, mas sabe que vive numa sociedade plural. Imagine por um instante que é possível que seja homem, mulher, negro, branco, pardo, indígena, judeu, heterossexual, homossexual, transexual, rico, pobre, classe média, enfim. Se imagine na pele de diferentes pessoas. Por fim, tente escolher o que seria justo, pensando no que é melhor para si, considerando que está por trás do véu da ignorância. Faça-o aí para ver. Bom? Sabe? E depois vocês vão pensar, através do véu da ignorância, o que seria justo para você nesse sentido que você está pensando. Posição original. Rawls foi influenciado por um grupo de filósofos chamado contratualistas. Os contratualistas acreditavam que as leis de uma sociedade são legítimas e justas apenas se todas as pessoas puderem aceitar. Em outras palavras, ninguém tem obrigação de respeitar uma lei com a qual não poderia concordar. Rawls acredita que uma sociedade justa é aquela que adota leis que foram escolhidas de forma imparcial e com as quais todas as pessoas poderiam concordar. Para identificar quais são essas leis, ele pede que nos imaginemos no que chama de posição original, fazendo o contrato social. A posição original é uma situação hipotética na qual não existe uma sociedade formada e que temos que escolher, em conjunto com outras pessoas, quais são as leis básicas da sociedade que iremos criar. Ou seja, temos que escolher um contrato social, que é o quê? Chegar a um acordo sobre os princípios básicos dessa sociedade, incluindo quais direitos e deveres as pessoas terão, como será distribuída a riqueza e como será o governo. No início do texto, dissemos que talvez a parte mais importante da teoria da justiça de Rawls seja o procedimento que propõe para identificarmos o que é uma sociedade justa. O filósofo parte do problema que nem sempre somos imparciais ao pensarmos o que é justo ou injusto. A partir disso, propõe um procedimento que deve ser seguido para chegarmos a um resultado justo. Que tipo de sociedade escolheríamos se seguíssemos o procedimento proposto por Rawls? Sua resposta é uma sociedade na qual uma série de liberdades fosse garantidas para todos, houvesse igualdade equitativa de oportunidades e a riqueza fosse distribuída de acordo com o princípio da diferença. Essa seria uma sociedade, se seguisse o procedimento proposto por Rawls. Esta foi a gravação da nossa apostila. Estarei enviando o link para vocês com mais informações sobre esse assunto e após vocês estarão tentando realizar as atividades. E qualquer dúvida, eu estarei à disposição de vocês. Bons estudos!